Pessoal, vamos fazer uma revisão novamente, tá certo? Sobre esse assunto Simple Past, tá? Percebi que algumas pessoas ainda não compreenderam esse assunto e que sobre ele o principal seria a gente perceber a ideia de cada um desses tempos, ok? Do Simple Past, do Present Perfect e do Present Perfect Continuo ou Progressive, tá certo? O principal dessa revisão é fazer com que você perceba a ideia desse tempo, tá certo? Desses três tempos aí, a diferença entre eles. A gente vai dar uma analisada nesses tempos verbais, ok? Com o texto, ou seja, na prática, para que a gente veja como é que ele se encontra dentro de um texto ou como ele poderia aparecer dentro de um texto, tá certo? A gente também vai poder refazer frases para ver se um tempo se encaixa no outro de acordo com as ideias do texto, com o formato do texto, ok? Então é mais ou menos assim que a gente vai estudar, fazer essa revisão hoje desses tempos verbais, ok? Então aqui no próximo slide, certo? Eu já vou aqui definindo para você o que seria o Simple Past. Então, novamente, o que seria o Simple Past? O Simple Past, né, seria o passado simples, tá certo? Às vezes chamado de pretérito, é a forma básica do pretérito no inglês moderno. É usado principalmente para descrever eventos no passado. Então veja aí, com Simple Past eu vou poder falar de fatos, eventos, coisas que aconteceram no passado. E veja aí embaixo o que ele diz, também para indicar ações passadas já concluídas. Então isso é importante. A gente não vai poder usar o Simple Past, ok? Esse tempo verbal, para ações que ainda perduram no tempo, ok? Isso daí vai ficar para outro tempo verbal, tá? Embaixo aí, como vocês podem ver no próximo parágrafo, a gente também mostra aí, para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Então veja, se eu estou usando uma frase, ok, no Simple Past, eu estou falando de uma ação que se concluiu no passado. Ela não volta mais. É tipo assim, ela ficou estática lá no passado, ela não volta mais, tá? Então, se ela não volta mais, está lá presa no passado, eu vou poder usar um advérbio, ok, indicando esse tempo verbal, né? Por exemplo, se foi ontem, se foi antes de ontem, se foi na última noite. Então, quando eu coloco esses advérbios, né, numa frase, no final de uma frase, eu estou querendo mostrar o tempo, o momento, o quando aconteceu a ação no passado. Beleza, gente? Então, tudo que aconteceu no passado, que não tem, digamos, ações que estão acontecendo no presente, ações que aconteceram no passado e não voltam a acontecer no presente nem no futuro, essas ações a gente vai chamar elas de Simple Past, ou seja, as ações não, o tempo verbal a gente vai chamar ele de Simple Past, ok? Agora, o que faz esse Simple Past? O que faz a gente dizer que é uma ação do passado? O verbo, ok? Então é com o verbo que a gente vem trabalhar esse Simple Past, né? Então vejamos aqui a formação do Simple Past. Então perceba que em todas essas estruturas, essa formação, tanto afirmativa como negativa e como interrogativa, eu vou ter sempre que ter verbo. E é esses verbos que indicam o tempo passado. E perceba que eu vou ter, por exemplo, nessa forma afirmativa, apenas um verbo, que é o verbo viajar. No caso aí a frase está: Mike traveled to London yesterday.
Então veja que o verbo aí, viajar, travel, é que está indicando a ação, né, e quando aconteceu. No caso, como está aí, travel, ou seja, viajou, ele vai estar indicando que a ação aconteceu no tempo passado, ok? E o advérbio que está no finalzinho da frase, ontem, está me indicando o tempo, um tempo específico, que foi ontem, ok? Então, a formação do simple past na forma afirmativa, nós vamos ter apenas um verbo na frase, tá certo? Em sua frase. E esse verbo vai ter que estar no passado. Na forma negativa, eu vou ter que ter a presença do did not, ok? Veja que eu tenho o sujeito, did not, mais o verbo, mais o complemento. Então, o que é que vai acontecer aí? Utilizando o modelo anterior da frase, né, afirmativa, veja como fica a negação dessa frase afirmativa. Mike did not travel to London last month. Então, aí eu vou ter a negação da, digamos assim, da frase afirmativa. Só que aí eu usei alguns outros elementos, modifiquei para variar, ok? Mas veja só, nessa última parte da frase em que diz last month, seria o último mês, poderia também ter yesterday. Isso daí, last month, foi só um demonstrativo, mas eu poderia ter aí normalmente yesterday, porque ambas as demonstrações aí de tempo pelo advérbio está se referindo ao tempo passado, ok? Então aí, negando essa frase afirmativa, dizendo que Mike viajou para Londres ontem, eu vou dizer agora usando o did not, né, mais o verbo travel, ok? Negando essa primeira frase. Mike não viajou para Londres, beleza? Se ligou que aí o verbo não está traveled e sim travel? Pois é, quando a gente tem o did na frente, certo? A gente vai deixar o verbo normal, sem colocar ele no passado. Da mesma forma, nós temos aí para o modelo de sentença de frase interrogativa. Perceba que nas frases interrogativas, esse did não vem mais no meio, depois do sujeito, nem entre o verbo principal, que é travel. Ele vai vir no início da frase, indicando que você vai construir uma frase interrogativa, ok? Então, ficaria dessa forma. Did Mike travel to London last week? Então, Michael viajou na última semana, ou seja, na semana passada, não é? Então, gente, nas frases interrogativas, sempre colocar o did na frente. Agora vejamos aqui. Eu trouxe um texto aqui para a gente ler, né? E ver e perceber alguns verbos nele. E também ver como é que está esse texto, em que tempo ele foi construído, como ele foi construído, né? A ideia dele principal. Então vamos lá. The Johnson family always traveled to the beach during the summer. This summer, they decided to go to a big city called New York City. Mom told Dad that they would need a map, but Dad said he would be able to find their always around without one. After walking around the busy street for 2 hours, Dad finally declared that they were lost. Mom rolled her eyes and said, "I told you so." She ran into one of the stores and came out with a city map.
After look at it for about a minute, Mom decided she knew where to go. Bom, gente, então aqui a gente, depois dessa leitura, né, percebeu, viu aqui, encontrou alguns nomezinhos, né, alguns termos que eu acredito que vocês já conheçam, não é isso? Através da vivência de vocês, como a palavra summer, que seria verão, não é? A palavra New York City, vocês sabem que isso é uma cidade, ok? Qual outra palavrinha? Map, streets, ok? Isso daí, e sim, também tem outra aqui embaixo, story, que seria lojas, né? E minutes, ok? Sem falar que existe alguns verbos aqui parecido com o de português, né? Como o verbo decided, que seria decidiu, ok? Hours, eu acho que vocês têm conhecimento sobre essa palavrinha também, hours. Na verdade não é verbo, como é que se diz, substantivo, né? Horas, ok? Então, toda essa história se baseia em uma viagem que eles foram fazer para onde? Para New York City, ok? O pai garantindo-se nos seus conhecimentos, achando que talvez fosse fácil, né, isso, encontrar os pontos turísticos, alguma coisa desse tipo, não levou mapa, não comprou mapa e resultado, se perderam, ok? E tiveram que comprar um mapa lá, né, de imediato. Então veja que toda a história ela vai estar sendo construída em cima dos verbos, ok, que vão estar no passado. Por que no passado? Porque vai estar se falando de uma viagem que eles fizeram em um tempo atrás, não é? Inclusive eles colocam a palavra verão, né, para mostrar qual foi a estação do ano que eles foram, né? Não foram no inverno, nem no outono, nem na primavera, eles foram no verão, ok? E esse marcador aí, tá certo? De tempo aí, né, do verão, vem indicar qual foi o momento que eles estavam lá em New York City. E esses verbos, veja que eles ficam apontando um tempo no passado e uma ação que eles praticaram, né, uma ação que eles viveram, né, lá, e que não representam tipo uma progressão de tempo. Eles ficaram sempre no passado. E é justamente isso daí que eu quero mostrar para vocês como é que está esses verbos no texto. Então, quando ele diz assim, ó, The Johnson family, ou seja, a família Johnson sempre viajou para a praia durante o verão. Este verão, eles decidiram ir para uma grande cidade chamada Nova York. Então, vejam que até essa parte daí, o que é que o texto está querendo dizer? Que eles tinham o costume, né, de viajar durante o verão para quê? Para a praia, né? Neste verão, eles decidiram ir para Nova York. Então vamos aqui, se adiantando aqui, ver alguns verbos que foram escritos nesse texto, ok? E que estão no passado. Então aqui, ó, travel e travel, certo? Esse travel com 2 L's, isso quer dizer que é um texto que tem, digamos assim, as características britânicas, ok? Decided, ou seja, decidiu. Called, chamou. Told, disse ou falou. E said, disse também, que é o passado do verbo say, S-A-Y. Said é o passado do verbo say. Declared, declarou. Wary, olha aí o were aparecendo, que é o passado do verbo are, do verbo to be are, fica were. Rolled, ou seja, rolou, tá? Run, que é o passado do verbo run, R-U-N. Came out, seria o passado de come out. E knew seria o passado de know.
Então perceba que entre esses verbos aí eu tenho alguns verbos que não estão terminados, não é isso? Com ed. Eles estão terminados, aliás, terminados não. Eles estão escritos de outra forma, diferente dos, digamos assim, das suas formas originais. Por exemplo, o verbo aí told seria tell. Seria tell. T-E-L-L. Então veja como ele ficou diferente aí quando ele foi para o passado. O verbo said, como eu já falei para vocês, que ele é o passado do verbo say, ok? O verbo were, que é o passado do verbo are, do verbo to be, ok? Run, que é o passado do verbo run, R-U-N, ok? E também esse verbo came aí, também ele é diferente do verbo original, porque o verbo original dele, né, a forma infinitiva, que é a forma natural dele, fica come, ok? E o knew, que também é o passado do verbo know, K-N-O-W, know, tá? Então, esses verbos que estão com a escrita diferente, pessoal, esses verbos são os verbos irregulares, ok? Já esses que estão terminados com ed, tá certo? Ou simplesmente de, esses verbos aí, eles são chamados de verbos regulares, ok? Então, pessoal, para a gente, né, ver que para eu construir um texto no passado, eu preciso desses verbos no passado, ok? E dentro desses verbos, a gente percebe que existem os regulares e os irregulares. Como vocês podem ver, os regulares são os mais fáceis, ok? Eles têm em sua estrutura, né, no seu final, o D ou o ED, não é isso? Então, quando a gente quer falar sobre uma ação que a gente praticou no passado, né, e que essa ação aconteceu lá e não perdurou no tempo até o presente ou futuro, a gente vai chamar esse tempo de simple past, ok? Uma ação que aconteceu no passado e que não volta mais. Aí, por exemplo, a gente vai encontrar esses tipos aí de verbos, não é isso? Em textos que falem sobre viagens da gente para algum lugar, férias, ok? Acontecimentos, relatos de coisas que aconteceram no passado. Então a gente vai sempre encaixar esses simple past nesses textos, ok? Uma coisa que eu quero também mostrar a vocês com relação à estrutura, né? A estruturação dessas frases. Por exemplo, a primeira frase quando diz aqui, ó, The Johansson ou Johnson families always travel to the beach during the summer. Então veja, em toda essa frase eu só vou ter esse verbo aqui, ó, o travel, tá? Então, com isso daí, eu estou construindo uma frase no tempo simple past, ok? Se eu tivesse mais outro verbo junto desse verbo travel, eu teria um outro tempo verbal. E é o que a gente vai ver agora na sequência, que seria o present perfect. Então, como é o present perfect? O present perfect, certo? É um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. No caso, como a gente viu ali naquele texto passado, aquelas ações elas aconteceram, ok? Elas não estão acontecendo. Se eu estivesse falando de ações que eu tivesse praticado no passado, né, e que estivesse sofrendo influências do presente, ou que ainda estivesse acontecendo de alguma forma no presente, eu iria ter que usar o present perfect e não o simple past, tá?
O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongaram até no presente. Vejamos aqui também que quando a gente usa, né, o present perfect, a gente também vai poder usar alguns advérbios, mas há uma diferença. Quando eu uso simple past, eu estou usando advérbios que demonstram assim um tempo específico. Quando eu digo ontem, último mês, última semana, eu estou mostrando um ponto específico de quando a ação aconteceu naquele momento passado, ok? Diferente desse present perfect simple, porque como diz em negrita ali, expressam ações influenciadas pelo presente, ou seja, eu vou ter que usar advérbios, certo? Que estejam sendo, se referindo a algo que ainda está acontecendo no presente, ok? Por exemplo aqui, yet, já ou ainda. Quando eu uso esse ainda, pessoal, você já percebe que algo que aconteceu, né, no passado, começou no passado, ele ainda está acontecendo até o momento em que eu falo, né? O just, há pouco, ou seja, algo que aconteceu um tempo atrás e chegou no momento presente e parou. Agora mesmo, never, nunca, ou seja, nunca que ele fala, perceba, se você usa o nunca, é algo que realmente está zerado digamos assim, de uma ação. Mas veja que mesmo dizendo nunca, eu quero dizer que algo nunca aconteceu. Ele nunca aconteceu até o momento. Pode vir a acontecer no futuro. O always, né? Sempre aconteceu determinada coisa até o momento, ok? Então perceba que quando eu quero usar o present perfect, eu tenho que me expressar, né, de forma em que eu fale de uma ação que começou no passado e que tem influências no presente. Então vejamos a frase aí embaixo. She has just traveled to London. Então veja, ela acabou de viajar para Londres. Ela viajou, beleza. Mas quando ele diz acabou de viajar, perceba que o momento perdurou até esse momento, né, de ter saído para viajar para Londres, ok? Vejamos aqui como se comporta, como é a fórmula, digamos assim, do present perfect tense. Então eu vou deixar aqui, né, já está no vídeo aqui para vocês, essa formulazinha, tá? A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Só deixando aqui uma explicação com relação a esse verbo have ou has, que vocês veem aí na tabelinha, né? Have ou has, certo? Isso daí eu já falei para vocês que eu vou colocar have ou has de acordo com o sujeito. Se for um sujeito na terceira pessoa, vai ser has. Se for um sujeito na primeira pessoa, como I, eu vou colocar o verbo have. Se eu tiver um sujeito como you, vai ser have. Se eu tiver um sujeito no plural, por exemplo, my mother and I, por exemplo, vai ser dois sujeitos, né? Então vai estar no plural. Então eu vou colocar o have, ok? O has ele só vai aparecer quando for mencionado no sujeito uma das terceiras pessoas, he, she ou it, né? Então, se eu estou fazendo uma frase impessoal e estou citando Joana, Mike, certo? Qualquer pessoa, eles vão ser terceira pessoa. Então, eu vou ter que usar o has, ok? E aqui, ó, a gente vai ter o present perfect continuo. Então, continuous ou progressive, né? Você vai perceber aí que dentro das situações, das charges, que esse tempo vai expressar ações contínuas desde o passado até o presente. E mesmo chegando no presente, ela não vai terminar. Já está dizendo contínua, ok? Então veja aí embaixo, o present perfect continuo é formado pelo verbo have, has também, have ou has, conjugado no simple present,
ok? No present simple, né? Que é o verbo have aí, se a gente olhar direito, ele vai estar no presente. Se fosse no passado, seria had, H-A-D. Mas ele aí vai estar no presente, have. Por isso que se diz present, ok? Present perfect. E o perfect seria o verbo, por exemplo, to be, conjugado no present perfect, que seria o been, tá? B-E-E-N, ok? Mas um verbo, né, que esteja no gerúndio, ok? Que seria o verbo principal. Então vejamos a situação nessa charge. The world will end tomorrow. O mundo acabará amanhã. Passa duas pessoas, lê a frase, né? A mulher com certeza, eu acho que já passa por aí há um bom tempo, né? Porque embaixo a gente tem a seguinte frase: He's been holding that sign for 15 years. Então, gente, a gente pode fazer uma análise dessa chargezinha de vários ângulos, né? Se na frase tem dizendo 15 years, 15 anos, há 15 anos, for 15 years, e essa mulher passa e diz isso daí, ou eu acho que é o homem que está falando, né? Deve estar falando isso, porque ela está abismada com a mensagem do cartaz do cara, da placa, né? Aí, né? The world will end tomorrow, ou seja, o mundo vai se acabar amanhã. Ela está abismada, então acho que é o cara que está falando isso daí. Ele tem estado esperando isso, esse sinal, né, por 15 anos. Então a gente pode também ter a conclusão de que esse rapaz aí que passa com a mala, ele vê esse outro senhor aí segurando esse cartaz por 15 anos. Quer dizer, faz 15 anos que esse homem está aí segurando esse cartaz, não é isso? Então o humor dessa chargezinha seria dizer isso daí, né? Que esse cara está aí há 15 anos esperando o fim do mundo, ok? Então perceba, quando ele diz que ele tem estado esperando, holding seria esperar, tá certo? Holding that sign, esse sinal, for 15 years, por 15 anos. Me diga uma coisa, a ação que esse senhor que está segurando a placa, né, termina a partir desse momento em que o casal o percebe aí parado, propagando essa informação? Não, eles vão passar e ele vai continuar segurando a placa, ok? Então, quando ele diz que ele tem estado esperando por esse sinal há 15 anos, isso quer dizer que ele vai continuar esperando por esse momento, né? Isso não vai terminar agora, entendeu? Então, o tempo contínuo é isso. Quando você for falar de algo que começou no passado e que está perdurando, que não termina, certo? Você vai usar esse Present Perfect Continuo. E para usar esse Present Perfect Continuo, você vai precisar do been e do verbo have também aí na frase, mais o verbo no gerúndio, ok? Agora a gente vê outra charge. Eu tenho essa frase em cima, que eu acho que foi um errozinho que eu coloquei para ter vindo depois, mas tudo bem. Vejam essa charge aí também. He's been waiting for you for 60 years. Ele tem estado esperando por você por 60 anos, né? Então, tudo a ver, né? O cara tá ali encostado no poste, já tá a caveira lá, morreu e ficou lá esperando por uma senhora, também tá bem velhinha aí, por 60 anos. Então, veja que a situação vai de encontro, né, a caveirinha que está ali esperando a senhora, não é isso? Então ele continua lá esperando por ela, ok? Mas a gente poderia, analisando por outro ângulo, por exemplo, quando ela diz que ele tem estado esperando por ela, ela está se referindo a ele. Ele continua lá a esperar por ela, ok? Ele continua esperando pelaquela senhora. Então, esse Present Perfect Continuo vai servir para a caveirinha, que está lá ainda esperando. Agora, com relação às duas, a voz das duas
eu posso dizer o quê? He has waited for her 6 years. Ele tem esperado por ela 60 anos. Na verdade, em vez desse her, eu deveria ter colocado you, porque nesse momento em que a velhinha se apresenta, ela chegou, não é isso? Então ele não vai mais ter que esperar, beleza? Então aí ficaria melhor assim, ó. He has waiting for you 60 years, né? Entre elas duas conversando, ela poderia ter dito isso aí, ok? Também, não é? Então, esse tempo de espera acabou nesse momento em que ela chegou, a outra velhinha, e que a outra também está falando. Então, ele esperou por você 60 anos. Esperou, não vai esperar mais, porque ela chegou, ok? Então, veja aqui também uma ideiazinha, uma demonstração, né? A frase em cima diz: I've been reading a good book for the past week. Eu tenho estado lendo um bom livro desde a semana passada, ok? For the past week, desde a semana passada. Então veja que ela não terminou, não parou de ler, continuou lendo. Então a ideia desse present perfect continuous é justamente isso, ó, abordar o past, o present e o future, ok? O future é inconcluído. A gente não sabe quando é que essa ação vai se concluir, certo? Então perceba aí, no passado tem a frase I started to read my book. Eu comecei a ler o livro. Esse daí seria o simple past, ok? I am still reading my book. Eu estou ainda lendo meu book, ou seja, meu livro. Isso daí seria um presente contínuo. Professor, e por que contínuo? Eu quero mostrar para vocês aí porque a ideia está acontecendo, ó, está dando continuidade, ok? Se ela tivesse falado que parou de ler nesse momento presente, a gente teria colocado aí, por exemplo, o tempo present perfect, ok? Agora, como ela não para de ler, perdura no tempo e vai para um tempo futuro, né, inconcluído, né, sem conclusão, ok? Aí a gente vai usar o present perfect continuous, ok? Deu para entender isso aí? Então, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês, tá? Essa tabelinha com o present perfect continuous, ok? Então, vocês vão perceber a fórmula aí em cima, tá certo? Tanto na forma afirmativa, que tem um sinalzinho de mais, a forma negativa e a forma interrogativa. Então, dando uma lidazinha aí, vamos ver como é que fica aí essas frases. Na primeira frase afirmativa, não é isso? Ele afirma, né, dizendo alguma coisa tipo They have been learning English for 2 years, ok? Eles têm estado estudando ou aprendendo inglês por 2 anos, tá? Veja essa preposiçãozinha aí, for, né? É interessante. Por, né? E você percebe que está tudo certinho aí, ó. Sujeito, they. O verbo have, se fosse has, seria um sujeito na terceira pessoa. Depois, o been, não é isso? Mais um verbo no gerúndio, com ing, que seria o learning, certo? Aprendendo. Eles têm estado aprendendo, ok? Inglês por 2 anos. Como é que fica a forma negativa? Sujeito they, eles, o verbo have, mais o not, o verbozinho to be, been, né? Na forma, no particípio, been, e depois também o verbo no gerúndio, que é o learning, e o restante da frase. Na forma interrogativa, a gente vai colocar o verbo have na frente, tá certo? O verbo have na frente do sujeito, não é isso? Have they been, depois o been, ou seja, o sujeito na frase interrogativa, ele vai ficar entre o verbo have, né,
que normalmente vem depois do sujeito, só que ele vai para frente do sujeito, quando é na forma interrogativa, depois o been. Então, nas frases interrogativa, o verbo have, né, vai vir antes do sujeito, ou seja, o sujeito vai ficar entre o verbo have e o verbo no modo particípio, o been, certo? E depois você repete a frase. Então, gente, eu espero que a gente tenha novamente visto e conseguido assimilar melhor esses 3 tempos verbais, ok? Com aquele texto, né? E com esses esquemazinhos aqui que eu trouxe para vocês aqui, mais com imagens, com figuras, né? Com exemplos de frases, tá?